trazendo uma palavra de amadurecimento nesse vídeo, de amadurecimento espiritual aos cristãos sinceros que desejam se aprofundar e crescer na vontade de Deus, o que implica a ter uma vida digna de Deus, uma vida segundo a vontade de Deus. Está escrito que só podemos agradar a Deus se tivermos a plena revelação e certeza da sua vontade. Aí andaremos de uma forma digna de Deus. E isso envolve muita oração, o clamor dos verdadeiros filhos de Deus, principalmente os obreiros locais que têm o encargo de ministrar a palavra, ajudar os irmãos a crescer no Senhor. Está escrito em Filipenses 1, versículo 9 e 10, esta palavra está escrita para esclarecimento dos irmãos que desejam frutificar, viver a vontade de Deus e ter uma vida cristã digna de Deus, não uma vida qualquer, de qualquer forma, mas viver uma vida santificada em Deus. Ora, quando andamos na nossa própria vontade e agimos na nossa própria vontade, mesmo sendo cristãos, nós podemos até orar, reunir e buscar simplesmente a nossa vontade. Isso traz tantos prejuízos, isso traz tanta imaturidade, isso traz tantas confusões e divisões e problemas na vida da igreja de Deus, também na nossa vida particular, secular, familiar, quando só queremos a nossa vontade. Isso até nada mais é do que egoísmo e não espiritualidade. Mesmo que ore, que clame, que busque, que tenta servir a Deus, irmãos, não podemos agir na nossa vontade. É nisso que fracassam muitos cristãos. Por isso nós precisamos orar com sabedoria. E orar com sabedoria é orar a palavra, não orar segundo os nossos sentimentos, o que vem em nossa mente. Se queremos frutificar, crescer em Cristo, na vontade de Deus, temos que ter uma vida de oração. E novamente a palavra para a liderança, para os irmãos, os obreiros locais. Está escrito, Paulo falando para a igreja de Filipenses, 1:9, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. Isso é orar sem cessar, como está lá no capítulo 5, 16, 17, 18 do livro de 1 Tessalonicenses. Não cessamos de orar por vós e pedir, orar, clamar, pedir a Deus que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja a vida de oração dos servos de Deus, clamando, orando, sem cessar, pedindo ao Todo-Poderoso, pedindo a Deus que a igreja local, o povo da localidade, seja um povo que tenha revelação da vontade. Então, não na nossa vontade, mas a revelação da vontade de Deus, para viver uma vida no pleno conhecimento de Deus, ver uma vida na revelação de Deus. Então, teremos uma vida agradável, porque o versículo 10 diz, a fim de viverdes de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja o crescimento, a frutificação e andar de uma forma digna de Deus, somente com a revelação da plena vontade de Deus. Jamais teremos uma vida agradável a Deus se não andarmos segundo a sua vontade. E a vontade deve ser revelada. Por isso, a busca, o clamor,
a oração, para andarmos como cristãos amadurecidos, vida cristã digna de Deus. Oh, irmãos e irmãs, somente quem tem uma vida de oração. Os irmãos que amadureceram na localidade devem orar e clamar pelos irmãos mais novos, os que estão vindo, se convertendo, para que o Senhor abra o entendimento, o Senhor revele a sua vontade. Então haverá frutificação, haverá amadurecimento cristão. E a igreja local, a igreja da localidade, andará de forma digna de Deus, viverá de uma forma digna de Deus, agradando a Deus. Então veja, como agradar a Deus, como agradar ao Senhor? Somente com a revelação da sua vontade. Como vem a revelação da sua vontade? No clamor, na oração, orando sem cessar. Isso é orar com sabedoria, isso é orar com conhecimento, isso é atingir o alvo, isso é clamar, não por si só, clamar pela igreja, clamar pelo povo, clamar pelos nossos irmãos, pela imaturidade, por não conhecer a vontade de Deus. Muitos fracassam, muitos oram de forma errada, muitos vivem de forma tortuosa, enganosa, sendo induzido por falsos mestres e ensinos enganosos. Por isso, precisamos, na localidade, orar. Quando eu falo da igreja local, eu falo que, biblicamente, só há uma igreja na cidade. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Quando nós entendemos que a igreja é uma só na localidade, todo nascido de novo faz parte de uma igreja só. Quando nós oramos, não oramos por nosso grupinho de irmãos, por nossa irmandade, por uma facção religiosa, uma divisão religiosa, uma denominação religiosa. Quando nós oramos com entendimento, nós oramos pelos irmãos. Mesmo que nós não convivamos com essas pessoas, não temos comunhão pessoal, mas em cada cidade, em cada localidade é uma só igreja. Mesmo que haja tantas placas, denominações, instituições, nós temos que entender que nessas instituições há pessoas que nasceram de novo. E todo aquele que nasceu de novo, ele foi batizado com o Espírito Santo no corpo, que é a igreja. É isso que nós entendemos, 1 Coríntios 12, versículo 11, 12 e 13, ninguém pode contestar disso. Quando alguém nasce de novo, ele é batizado no corpo, a igreja. Então há uma igreja só, mesmo que eles não compreendam, mesmo que eles não entendam, mesmo que não tenham revelação, nós temos que orar para que os nossos irmãos tenham essa revelação. E claro, quando uma pessoa tem compreensão e luz de Deus, ela quer crescer, ela quer estar entre pessoas maduras, ela quer crescer espiritualmente, ela quer viver a vida da igreja de Deus. Isso é com o Senhor. Então, compete a nós não provocar qualquer confusão, divisão, porque a palavra de Deus diz, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Então, não podemos jamais trazer confusão. O Espírito Santo não opera em facção, divisão, senão na unidade verdadeira, porque o Espírito dá unidade verdadeira entre os irmãos. Então, isso precisa o quê? Vida de oração, clamor sincero, intercessão com maturidade, com revelação. Quem tem a revelação da palavra orará de forma correta, com base na palavra, pedindo a Deus que abra o entendimento e revele a sua vontade para a igreja local, para todos os crentes, para todos os irmãos viverem uma vida digna de Deus, agradável a Deus. Por isso precisa a revelação da sua vontade. Veja que não é por acaso, não vem de qualquer forma, há um preço a ser pago. Esses são os verdadeiros obreiros de Deus, os irmãos mais maduros, que querem amadurecimento dos irmãos, que não traz proveito para si próprio, que quer que realmente o Senhor seja agradado, glorificado, engrandecido em cada localidade, em cada cidade. Eles buscarão, eles se colocarão na brecha por esse povo, como está em 22:30 do livro de Ezequiel. Eles clamarão e Deus será exaltado, e Deus será glorificado. Isso, irmãos, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o propósito eterno de Deus, e as coisas são acrescentadas para aquele que busca sabiamente, porque lhe dá, busca e ora diante de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente,
que sonda e conhece nossos corações, nossas mentes e nossas intenções espirituais. Quem tem uma verdadeira intenção espiritual iluminada por Deus, amadurecida, que tem a revelação do Espírito, ele orará dessa forma, como Paulo e os irmãos, porque ele fala no plural: não cessamos, desde o dia que ouvimos, não cessamos. Ele não diz desde o dia que eu ouvi, eu não cesso, não. Desde o dia que nós ouvimos, não cessamos de orar. Quando Paulo soube do crescimento espiritual, desenvolvimento da igreja de Filipos, que os filipenses em Filipos, o que aconteceu? Clamou a Deus dia e noite, para que eles tivessem o pleno conhecimento da sua vontade, para frutificar, para ter uma vida arraigada, uma vida aprofundada no Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor seja glorificado, engrandecido, que o Senhor nos leve a orar com sabedoria, que esse vídeo possa chegar diante dos obreiros, possa ser visto, ouvido pelos obreiros, passe para os irmãos, passe para outros irmãos essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, assine o sininho, isso é importante para o crescimento. Precisamos de mais inscritos para ter as lives, né? A qualquer momento podemos fazer as lives, para isso precisamos de 1000 inscritos, que você possa nos ajudar, porque nosso encargo, todos já notaram nas mensagens que pregamos, ou nos vídeos que gravamos, que é para a edificação dos nossos irmãos, que eles cresçam no Senhor. Por isso, o que nós falamos aqui, nós oramos, clamamos dia e noite, para que o Senhor revele a sua vontade, para que venhamos ter uma vida agradável a Deus e andar da forma digna de Deus. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a orar com mais intensidade, orar com mais desprendimento, orar sem qualquer intenção egoísta, particular, buscando seus proveitos, até na própria oração. Isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é andar segundo a revelação da sua vontade. Quando o Senhor nos ensinou a orar, seja feita a sua vontade, é a oração modelo, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que ser revelada. Quando nós andamos à vontade de Deus, agradaremos ao Senhor, frutificaremos, seremos arraigados, fortificados, fortalecidos por Deus, e não seremos enganados pelos momentos, pelas circunstâncias das vidas. Pelo contrário, teremos segurança, vida abundante, não teremos pavor, medo, desespero, aflição, como muitos cristãos vivem, irmãos e irmãs, e vivendo de forma displicente, de forma imprudente, e sofrendo as causas terríveis desse tempo. Então nós precisamos de uma coisa: clamar, orar, para que Deus revele a sua vontade. Assim, toda a irmandade local viverá uma vida agradável a Deus, e frutificaremos, e o Senhor será louvado, glorificado, nos aprofundaremos em Deus, e viveremos uma vida no Espírito, regozijando-nos, alegrando em Deus, somente se satisfazendo em Deus, porque quem amadurece e conhece a vontade de Deus, vai perceber que o mundo, o diabo e a carne só traz desgosto, só traz tristeza para si, para a igreja, para os irmãos e para o coração de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, Mateus 6,33, essas coisas são acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, o amadurecimento dos irmãos, trazemos a vontade de Deus através da oração, a revelação, então compreenderemos o propósito eterno de Deus, que é que Cristo seja tudo em todos, tudo para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos. E quem busca primeiro o reino, as coisas são acrescentadas, porque o Senhor sabe que nós precisamos e supre cada uma das nossas necessidades, porque procuramos a sua vontade, o seu reino, a vontade de Deus, a sua justiça. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o alvo, irmãos. Esse é o propósito e o alvo da verdadeira oração. Não é uma oração em busca de coisas. Não se engane, há uma sutileza, um engano em busca de... Não que não possamos pedir, mas o alvo não são essas coisas materiais, circunstanciais, financeiras. O alvo da oração verdadeira, irmãos, é clamar a Deus que revele a sua vontade,
para que a sua igreja, em cada localidade, o povo de Deus, tenha uma vida agradável a Deus e frutifique, vivendo uma vida digna de Deus. Os de fora verão essa luz brilhando e muitos virão ao Senhor. Não haverá desgosto, não haverá confusão, não haverá difamação, não haverá escândalo. Não, pelo contrário, eles verão a unidade do povo de Deus, verão o crescimento e a frutificação, e o Espírito o trará. E eles virão e serão acrescentados à igreja de Deus, sendo salvos, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo, batizados com o Espírito Santo no corpo como nós fomos. Que Deus os ilumine, irmãos, que amadureçamos na vida de oração verdadeira, conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Reforço, lance esses vídeos e link nas redes sociais. Vamos ter 1000 inscritos nesse canal para fazer as lives a qualquer momento. Para isso precisamos desses 1000 inscritos. Divulgue, busque a Deus, se consagre, se inscreva, faça a obra enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode fazer mais nada, e o Senhor nos recompensa segundo as nossas obras, e que nossas obras sejam sinceras, não egoístas, visando o cabeça, que é Cristo, a centralidade de Cristo. Isso é a vontade de Deus. Santificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus Cristo.